Então, na verdade eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, muito agitada, ansiosa e tudo mais. E aí há um ano atrás eu comecei a minha ansiedade estava muito forte, me deixava muito mal e tal. E aí um dia que eu tive uma crise e eu fiquei assim, eu acordei, eu não conseguia me mexer porque meus músculos se contraíram. E aí eu fui procurar ajuda para saber o que era. E a enfermeira na época disse que era uma síndrome do pânico que eu estava tendo. E aí eu deixei quieto, falei, passou, né, não vou ter mais. E não, aí eu comecei a ter direto as crises e numa dessas crises eu procurei uma psicóloga e essa psicóloga me ajudou a entender o que eu tinha. Ela falou pra mim que eu estava com sintomas de depressão para procurar um psiquiatra. E quando eu procurei o psiquiatra, realmente eu estava com depressão, né, causada aí por uma ansiedade de uma vida toda não tratada, né? Eu achava que ser ansiosa, ser afobada, pilhada o tempo todo era normal. Nem todos que passam pela depressão sentem a vontade para falar deste assunto. É o caso deste homem, de 40 anos e que há mais de uma década vive com a doença. A descoberta foi assim ao longo dos anos, de algumas coisas que vem acontecendo comigo, né? Falecimento da minha mãe, separação do casamento, né? Isso me desencadeou a depressão, mas até então eu não sabia que se tratava de uma depressão, né? Com a ajuda do médico da saúde, eu consegui diagnosticar que se tratava de uma depressão. É como se dentro de você existissem duas pessoas, uma que luta, uma que ganha, outra que perde, e essa luta é diária, mesmo com medicamento, mesmo com a ajuda dos médicos da saúde, essa luta é diária, entendeu? Considerada a doença do século, a depressão afeta pelo menos mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Somente nas Américas, este número é superior aos 50 milhões. Ou seja, depressão não é mimimi. E a falta do apoio dos familiares e dos entes queridos muitas vezes impede que essas pessoas tenham acesso ao tratamento. É assim, até então, quando eu não tinha, eu também não compreendia, mas como que fulano tem, como que fulano perdeu a vontade de viver, como que fulano pediu conta no trabalho, um trabalho que eu queria para mim, um trabalho que eu desejei ter também, como que fulano fez isso? Até então eu também não entenderia. Só quem passa pelo problema, só quem infelizmente adquire a doença, que passa a entender, entendeu? A depressão em si, no meu ponto de vista, é como se estivesse num campo de guerra, lutando contra vários soldados e só você, entendeu? É uma guerra diária. Tenho medo de me viciar, só que ao mesmo tempo eu falei assim, bom, se eu quero ter qualidade de vida, se eu quero melhorar por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu amo, então é bom fazer alguma coisa. E aí foi quando eu aceitei tomar remédio, fazer todo esse tratamento, porque é difícil também você aceitar que você tem uma doença, dá uma raiva de você. Eu falei assim, nossa, mas por que eu tenho essa doença, sabe? Eu tenho saúde, eu tenho família, sabe? A gente não passa tanta necessidade. Você pensa em umas coisas assim, que fala, cai naquele discurso de que é frescura, mas não é. Cada pessoa tem um jeito de lidar com as coisas. E a gente percebe que às vezes a gente é fraco para uma coisa, forte para outra. Então, essa parte da aceitação, até hoje para mim é difícil, de dar ódio mesmo, de dar raiva. E o dia que eu fico sem remédio e eu penso que eu tenho tais coisas para fazer e eu já trago toda aquela bagagem de tristeza e tal, a porrada é muito maior. Então realmente não dá nem para sair da cama se eu tô sem efeito do remédio. Então o que me motiva, eu acho que é o remédio, porque eu acho que eu não conseguiria sem ele. Para ir passando tempo, trabalhando, estudando, é a melhor coisa assim para mim, passando tempo com os meus amigos. Uma pessoa que vinha dormindo bem, que nunca teve problema com sono, ela começa a ter um sono que ela tem dificuldade para pegar no sono, ou de repente, não só dificuldade de pegar no sono, pega no sono, mas um sono leve, fica picado.
No meio da noite, então, ela acorda com pensamentos de ruína, aqueles pensamentos que ficam vindo, ruminando, que a vida foi um fracasso, que ela não presta para nada, que ela é um fardo para a família, né? Já é um sinal de alerta, né? De uma maneira súbita ou então gradativa, mas não tão demorada, a pessoa começa a perder interesse em coisas que ela gostava demais. De repente, esportes, sai com os amigos, se divertir com a esposa, perde interesse no casamento. Às vezes o trabalho, que era a grande paixão da vida da pessoa, ela se desmotiva, né? Esse é um outro parâmetro. Então nós falamos do sono, nós falamos do interesse. Um terceiro parâmetro são pensamentos que ficam invadindo a cabeça da pessoa, que a gente poderia colocar eles na classe dos pensamentos que invadem a cabeça, pensamentos ruminativos, que tem a ver com temas, por exemplo, como a culpa. A pessoa, alguma coisa lá atrás, de repente ela acha que ela não repreendeu o filho de uma maneira suficiente, o filho foi para o caminho das drogas e aquilo ali ela fica remoendo na cabeça, então o sentimento de culpa. Além da culpa, existem também os sentimentos de arrependimento ou ainda os sentimentos de mágoa. Eu tentava procurar me organizar o máximo possível, entendeu? E mesmo assim as coisas davam errado. Isso me começou a causar muita revolta, porque eu pensava assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, por que eu estou passando por isso? É algo que eu fiz para alguém de errado, então eu quero pagar. Se eu fiz alguma coisa de errado para alguém, eu quero pagar, eu quero me desculpar. Eu faço o que for preciso para que eu saia dessa situação. Mas ali eu via que eu não tinha feito nada de errado para ninguém. Eu sou uma pessoa de boa, eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, me dou bem com o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. E eu pensava, por que eu estou fazendo algo de errado? Então eu não devo nada para ninguém, não fiz nada de errado. Então ali eu vi que eu não tinha nada a pagar, entendeu? Se eu não tenho nada a pagar, então minha consciência está tranquila, entendeu? E depois que eu tive tudo isso, eu comecei a querer conversar com as pessoas sobre isso e eu descobri várias outras pessoas na faculdade, amigos meus, que faziam tratamento e eu falava, nossa, poxa, mas você nunca falou nada, sabe? E eu comecei a ver que eu tinha vários amigos com alguns problemas parecidos ou algum tipo de transtorno, enfrentando algum desafio assim bem maior do que aparentava. E aí eu comecei a ver que, às vezes, o que falta nas pessoas é esclarecimento. A gente tem que conversar sobre os assuntos para que não sejam tabus. E, justamente, por as pessoas pensarem alguma coisa, eu decidi que eu ia falar sobre mim. Eu ia falar sobre a minha doença, eu ia me expor. Tem algum fator hereditário também? Sim, sim. Essa questão é muito importante, né? A gente sabe que, de uma maneira geral, todas as doenças têm um impacto genético, né? Mas a depressão, além da genética, é o fator meio ambiente, é o fator estilo de vida, experiências que o indivíduo teve. Mas se por acaso, né, o pessoal que está em casa ouvindo a gente, se identificou com algum desses critérios, próxima pergunta que a pessoa tem que fazer, uma autoavaliação. Na minha casa, alguém tem algum problema psiquiátrico? Seja depressão, seja esquizofrenia, seja transtorno afetivo bipolar, alguma coisa. Faz um levantamento. De repente é uma coisa que você pode ter um primo lá longe que você não sabe que de repente tem algum problema. Se fosse tão fácil, se fosse frescura da pessoa, a pessoa simplesmente bastava ela querer que ela mudava. E a gente sabe que não é assim. As pessoas perdem a capacidade de tomar decisões, de tomar iniciativas, elas não conseguem planejar a vida para daqui a um ano, porque elas estão desesperançosas. Então as palavras que, né, a psicologia, a psicanálise poderiam, né, nos falar melhor a respeito disso, por trás de depressão existe desamparo, existe insegurança, existe solidão, certo? Então é assim, a informação é a principal arma mesmo. Sem tabus, a depressão tem cura. Quem sofre com a doença precisa, sim, procurar ajuda. Em Jacareí, há unidades públicas especializadas que oferecem tratamentos. São elas o CAPS 2, o CAPS AD, que é voltado para aqueles que têm ou que tiveram ligação com álcool e drogas e por conta disso desencadearam a doença, e o CAPS, destinado às crianças de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Nas unidades são desenvolvidas atividades terapêuticas e há 11 oficinas voltadas para pessoas em tratamento. Dentre as atividades realizadas por aqui estão aulas de música e prática de pintura em camisetas, telas e panos de prato. Gerente de saúde mental, Solange Mendes, nos explica como o familiar ou uma pessoa pode procurar tratamento de forma gratuita no Sistema Único de Saúde aqui da cidade. A pessoa que precisar de uma avaliação, de uma conversa com um profissional especializado, ela pode vir aqui e pedir, independente de encaminhamento, de marcar horário. E esses profissionais especializados, ou da atenção básica ou aqui do CAPS, podem fazer o melhor encaminhamento. É importante entender que não são todos os casos de depressão que precisam vir aqui para o CAPS. Alguns podem ser tranquilamente acompanhados na atenção básica pelos profissionais de lá. Ou nós temos também o ambulatório de saúde mental, que funciona dentro do SIM, que atende os casos intermediários, aqueles que precisam de uma medicação mais potente, que precisa de um acompanhamento do psiquiatra. Então também pode ser avaliado se é o caso de ir para o ambulatório ou se precisa ficar aqui no CAPS, que são os níveis mais graves. Quando eu cheguei num estágio assim que eu achava que para mim acabou, não dá mais, fim da linha, eu tomei uma decisão, porque todo mundo fala assim, fulano chegou ao fundo do fosso. Mas se for parar para pensar, o poço não tem fim, porque se você não acordar para a vida, não tomar uma atitude, você vai continuar descendo, 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 cada vez mais. Então ele não tem fim, entendeu? Mas por outro lado, se você imaginar que lá no fundo do poço, mesmo ele não tendo fim, pode ser que ele tenha um fim, lá no fundo pode ter uma mola que pode te impulsionar para cima, entendeu? E foi isso que eu fiz, acreditei que uma hora eu vou chegar lá e lá embaixo vai ter uma mola que vai me levantar. Você tem que tirar força de algum lugar, você tem que se inspirar em alguém, olha para alguém. Às vezes é isso, às vezes a gente precisa de alguém sendo legal com a gente precisa ver o amor, sabe, das outras pessoas. A gente precisa acreditar em alguma coisa, eu acho.